Bom dia, pessoal. Muito bom a gente estar aqui de novo para mais um bate-papo com um profissional incrível. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Débora. Uau, já chegou. Peraí que eu já te amo, então. Bom dia, Mara. Rosemary, Fernanda, Digo, Carol, Leila, Claudinha, Omar, Ana, Thaís, bom dia pessoal, muito bom estar aqui com vocês e hoje o papo vai ser muito bom também. Como vocês sabem, a gente está trazendo toda terça e quinta, de manhã às 11 horas e à noite às 9 da noite, um profissional diferente que trabalhou com a gente no módulo do desenvolvimento infantil que está lá no nosso AVP. Eu vou colocar o endereço aqui e vou fixar. Autismo, legal. Ai, quase que eu derrubei o celular aqui, peraí. Ai, foi errado, peraí. Aqui. app.autis. E aí eu deixo fixado aqui para vocês. Legal.com.br. Agora sim, agora eu fixo. Beleza, porque aí fica o endereço aqui embaixo. Bom, bora conversar, porque a gente veio aqui para conversar. Super convidada, já mandei o convite. A Débora é psicóloga e teve com a gente na produção de brincadeiras, atividades que a gente pudesse fazer com as crianças. Bom dia, Débora, tudo bom? Dia, tudo bem? E com você? Tudo jóia também, muito bom você estar aqui. A gente tem um tanto de gente para aprender um pouquinho mais sobre o desenvolvimento dos nossos filhos. Afinal de contas, é isso que a gente busca todo santo dia, né, meninas? Na maioria das vezes são as meninas que estão acompanhando com a gente. Para quem não te conhece, Débora, eu sei que você é cheia de qualificações, né? De uma forma resumidinha, fala pra gente quem é você. Então tá, é um prazer estar aqui com vocês, gente. Obrigada pelo convite, Carla. Tentei vir de azul hoje, ó, em homenagem. Bom, muito bom. Eu coloquei uns brilhos para ver se ficava um pouco mais chique para falar com você, entendeu? Ai, obrigada. Mas bom dia para todos. Então, como a Carla falou, né, eu sou a Débora, sou psicóloga. Sou mestre em distúrbios do desenvolvimento, estou aí já no atendimento infantil já há mais de 12 anos, né, com atendimento clínico em consultório, minha especialização é avaliação, né, e venho aí em busca de auxiliar os pais no diagnóstico diferencial, que a gente sabe que é um processo aí bastante Complexo, delicado, né? complexo, né, Carla? Então a gente vem aí nessa busca do auxílio a chegar no diagnóstico, né? Então eu venho cada vez mais me aprofundando e me capacitando em avaliação com uso de instrumentos com base numa ciência e baseada em evidências, né? Muito bom. Débora, conta pra gente uma coisa. Quando eu te procurei e te falei a respeito desse projeto, né, do mapa do desenvolvimento infantil, dos objetivos, das brincadeiras, das atividades, para chegar essas informações nos pais e tudo, o que foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça? Eu fiquei encantada, né, Carla? Eu falei, caramba, que maravilhoso, que recurso incrível. E assim, eu venho de uma história já com relação ao brincar, né? O meu mestrado foi baseado no brincar. Eu falava sobre a importância do brincar, não só como um todo, né? Que a gente sabe o quanto brincar é maravilhoso para o desenvolvimento, mas focando na importância do brincar para as crianças com deficiência. Então, quando você falou da sua proposta de fazer um mapeamento, que já é para ajudar nesse processo complexo do diagnóstico, né? E também de oferecer aí uma ferramenta para que o brincar
seja, né, um mediador na estimulação das crianças, aí eu pensei, bom, é isso, né? Tem um pacote completo. A gente sabe que com certeza o aplicativo ele não substitui, você fala isso muitas vezes, né? Não Perfeito, é uma das perguntas. Então, já vou te fazer para ficar muito claro, né? Ah, esse aplicativo, essas brincadeiras que os pais vão aprender a fazer com os filhos, estimulando, ensinando e tal, substitui em algum momento o trabalho dos terapeutas? Não substitui, né? Não substitui. É importantíssimo que a criança tenha ali um trabalho individualizado, personalizado para ela, para as necessidades dela, mas auxilie muito, né? Até o profissional que pode estar usando esse aplicativo na realização do diagnóstico. E eu acho que traz, Carla, uma autonomia gostosa, positiva também para os pais, porque assim, eu lembro quando eu fiz o meu mestrado, que era sobre o brincar, eu fiz algumas entrevistas com os pais e focada no brincar. E Tá. aí muitos pais traziam até de forma assim um pouco com constrangimento, né? Às vezes de poder falar assim, poxa, mas eu não sei exatamente o que eu posso fazer, É né? E eu senti que interessante em isso, casa né? ficava um Porque a pouco gente quer brincar envergonhado. com as crianças, a gente tenta, mas quando você tem um filho que não se desenvolve dentro do padrão esperado, nem sempre o que você vai brincar funciona, nem sempre a criança curte aquilo, nem sempre ela consegue brincar com aquilo que você está tentando. Isso acaba frustrando os pais, e que às vezes acham que eu não vou saber brincar com ele, deixa quieto, deixa ele no celular, ou deixa na televisão, ou dá uns brinquedinhos ali que ele se distrai, e eu acabo não interagindo quase, né? E às vezes a culpa que isso traz para os pais, né? Eu tive esse contato com essa culpa de tipo, poxa, né? Eu queria poder fazer, né? Eu queria poder, até por conta de ser um momento gostoso, né? Para ser um momento entre a família, para ser um momento prazeroso. E realmente eu senti, às vezes, esse constrangimento. A gente fala, poxa, mas eu não sei mesmo muito o que que eu posso fazer, como fazer. E envolve um pouco dessa questão até do adaptar, né? Do adaptar o local, do adaptar, às vezes, a brincadeira, a atividade, né? E que a gente espera, é lógico que os pais não vão ter esse conhecimento, né? E por isso os terapeutas vêm para auxiliar muito. Mas se você tem uma ferramenta ali que você também pode sozinho, né? Colocar ali as características do seu filho, já ter alguma orientação, já ter ali alguma forma de poder estimular, eu acho que dá uma autonomia legal também. Não É legal, substitui, né? também fico totalmente dependente do terapeuta para, olha, o que que eu faço? Eu brinco, o que que eu faço aqui na brincadeira? Eu brinco X, eu brinco Y, né? Então eu acho que o pai se sente mais também empoderado nesse processo, né? De É poder muito. estimular, né? E tá Uhum. ali, tá tudo ali, né? Uhum. Não é uma coisa que eu tenho que ir lá no Google e deixa eu ver como brincar, nananã, como E que fazer a muitas brincadeira. vezes, né? Muitas vezes, Débora, o Google até traz uma série de brincadeiras, né? Mas se eu não sei em qual área do desenvolvimento, qual fase que a criança está, eu fico de novo com aquela sensação de impotência, de não saber exatamente o que a gente faz e tudo mais. E isso é frustrante, no fim das contas, acaba sendo frustrante e muito desanimador quando a gente não sabe o que fazer. Mas, bom, então, vamos pensar o seguinte: a gente sabe que brincar ensina. Isso ficou meio claro assim para todo mundo. A gente sabe que não substitui, sob hipótese alguma, o trabalho do terapeuta e tudo mais. Ah, você recebeu, ou melhor, você escolheu algumas atividades, alguns objetivos a serem atingidos e inventou brincadeiras que ajudavam a atingir aquele objetivo que você selecionou ali naquele mapa todo, né, grande, cheio de atividades e tudo mais. Ah, que tal você dar algum exemplo para a gente, ensinar a gente algum tipo de brincadeira? Então, opa, Tá. quase que eu É, encontrei aqui. mas tá Um dando pra ouvir objetivo para bem, a tá gente dando pra ter. ouvir bem. Qualquer coisa Tá, você tá me avisa. ouvindo direito. Eu fui falar oi pro povo aqui, fui acenar e quase te derrubei. Então vamos Tá pensar bom. em um objetivo de alguma coisa que a gente tenha no dia a dia, que a gente procura muito ah, brincar ou ajudar os nossos filhos, e que tipo de brincadeira que eu posso usar para ajudar nisso. Bom, então é o que você falou, né? A gente já sabe que o brincar auxilia muito no desenvolvimento, né? É o que eu falo, é essencial à infância.
A criança, ela só é quando ela está brincando, né? Então, é a essência da infância. E quando a gente fala de brincar compartilhado, a gente tem ainda um a mais, né? Um plus, né? Então, deixa eu Porque perguntar uma coisa. Vocês falam muito desse negócio de atenção compartilhada, brincar compartilhado. Explica pra gente o que é essa história do compartilhado, para quem não entende nada desses termos mais técnicos que vocês usam tanto no dia a dia. então, nada mais é do que a gente brincar com a criança, né? Da gente buscar essa conexão, essa interação, né? Que não vai ser perfeita, né? A gente tem que ter um olhar antes até de entrar na brincadeira para a expectativa que a gente tem, né? Então, a gente sabe sim que o brincar ele vai favorecer o desenvolvimento de aptidões físicas, cognitivas, emocionais, né? Sociais. Então, é ali que ela vai estar exercitando os papéis sociais, né? Mesmo que com alguma dificuldade, mesmo que com fragilidades, ela tá ali exercitando o ser. E a gente pode criar algumas expectativas, né, com relação a isso. Mas o brincar compartilhado nada mais é do que a gente estar ali buscando essa conexão, essa interação com a criança, né, oferecendo para ela algum auxílio quando ela precisa, né, porque a gente também tem um pouco disso, né, o adulto tem um pouco de ansiedade, então às vezes ele A quer ali, gente, e Débora, eu faz. falo por mim. Eu muitas vezes, quando brincava com o Gabriel, querendo ajudar, eu fazia o meu papel e o papel dele. Muitas vezes nós, pais, querendo ajudar, a gente não deixa eles testarem ou eles errarem. Exatamente. Acontece Hoje a gente muito fica com um isso. pouco de dó, né? Aí a gente fala assim, não, ele já errou 3 vezes, agora eu vou pôr para ele, eu vou segurar a mãozinha dele, vou pôr para ele, né? Então chega uma hora ali que a gente acaba ficando um pouco ansioso e quer fazer sim pela criança. Até nós, terapeutas, às vezes temos que tomar cuidado com isso, né? De tentar propiciar um espaço ali o mais livre possível também para a criança. Então, mesmo que a gente dê essas atividades lúdicas, né, no aplicativo, mesmo que a gente mostre formas de brincar, tudo, cada situação é única, cada pai, cada mãe é único, né, cada criança é única, então o momento vai ser único também. E esse compartilhar é isso, é você estar ali com ela, observando, vendo até onde ela vai, né, acolhendo os limites da criança, né, não tentando se precipitar. E se acontecer, tudo bem também, mas a gente ter esse olhar, né? Eu acho que o brincar compartilhado envolve isso, esse olhar do adulto com a criança. E quando a criança percebe isso, né? Esse olhar, esse cuidado, esse estar junto, né? É o que torna o brincar mais gostoso e é o que desenvolve ainda mais, né? Eu acho Legal. que não é só a gente pôr o brinquedo, a gente pode pôr o melhor brinquedo do mundo, ele pode ter várias funções, ele pode ser um brinquedo top, mas isso não substitui o estar junto, né? E isso Falar em mesmo quando brinquedo, tem totalmente, às vezes, aquele contato ocular, que no caso do autismo pode acontecer. Isso não significa que a criança não tá lá, que ela não tá lá com você, né? Totalmente. você tocou no assunto de brinquedo? Vamos falar um tiquinho de brinquedo? Muitas vezes a gente tem, hoje em dia, né, mesmo que você não tenha muitas condições financeiras, a gente tem acesso de uma forma muito fácil a brinquedos de vários valores diferentes e tal. A maioria das crianças tem bastante brinquedo em casa. Dá uma dica, Débora, dessa questão de muitos brinquedos, de poucos brinquedos. Muitas vezes a gente coloca coisa demais, isso atrapalha, ou coisa demais ajuda a criança a escolher o que, que ela quer. Então, é delicado. Tudo vai depender também, né, de como é o funcionamento dessa criança. Mas, no geral, a gente sempre orienta que não se tenham muitos, muitos brinquedos, né? Porque isso até para uma criança de desenvolvimento típico pode gerar aí uma questão atencional, uma distração, né? Então, a gente ter alguns brinquedos daquela faixa etária e que envolvam talvez funções diferentes, por exemplo, um brinquedo que ele vai conseguir trabalhar manualmente, um brinquedo que ele vai conseguir tentar exercitar a função imaginativa, né, ou simbólica, como a gente fala mais tecnicamente, mas que ele vai ali poder exercitar, mesmo com fragilidades, mesmo que ele não consiga, mesmo, né, ter esse material ali disponível.
ter algum outro brinquedo que ele possa realmente ter uma coordenação mais motora fina, né? Então, acho que a gente tem que buscar essa diversidade, mas não em quantidade, né? Ok. Eu Não posso fica concluir que é melhor não ter, então, muitos brinquedos ali na frente da criança. Eu digo isso às vezes por mim, porque quando a gente tinha muita coisa disponível para o Gabriel, na maioria das vezes ele ficava, eu olhava para um, olhava para o outro, ele pegava um, daqui a pouco ele largava aquele, ele pegava outro, ele se perdia, porque era muita coisa diferente. A gente começou a reduzir a quantidade, ele continuava tendo muito brinquedo, graças a Deus, mas a gente colocava disponível para ele brincar alguns poucos por vez, e de tempo em tempo a gente ia trocando e tudo. Isso ajuda normalmente. Sim, sim, até considerando os conceitos da neurociência e buscando aí também nos conceitos montessorianos, quem conhece, né, um pouco da teoria da Montessori, né, que tem lá a estantezinha com as atividades, né, e aí a criança tem autonomia de ir lá, pegar aquela atividade que ela quer, poder brincar, poder fazer, e aí de tempos em tempos faz-se o rodízio, porque vê que ela já assimilou, que ela já conseguiu realizar aquela atividade, né? Então, aí passa-se para um próximo nível, que é um pouco do que o aplicativo passa, né? Então, assim, bom, ela Uhum. já dominou isso daqui, agora vamos para o próximo, né? Então, se a Legal. gente tem tudo ali, a gente não consegue fazer esse nivelamento, né? A gente não consegue ver o que ela já adquiriu, o que ela não adquiriu, o que ela ainda precisa treinar um pouco mais. Não precisa ser nada robótico, óbvio que se a gente colocou um brinquedo ali e ela de repente quer um que está guardado, a gente vai pegar o que está guardado e falar, não, não pode. A gente está Não, treinando agora não é hora coordenação. deste brinquedo, né? Agora a gente vai treinar só coordenação motora fina. Né? A criança não vai entender o que está acontecendo ali. Então não é um ambiente para ser Mesmo porque brincadeira tem que ser legal, né, Débora? legal, tem que ser gostoso, né? Tem que ter prazer. Senão perde todo o sentido do brincar. Então é um aprendizado gostoso, né? Afetivo. Deixa eu falar uma coisa. Você falou do brincar, do faz de conta. Quando o Gabriel era pequeno, na minha casa só tem homem, então perguntaram, logo quando a gente foi receber o diagnóstico dele, tudo, perguntaram pra gente, né? Ele brinca de faz de conta? E eu comigo, eu falei, não, mas na minha casa só tem homem, né? Então a gente não tem boneca em casa, a gente não dá comidinha pra boneca, a gente não brinca de casinha. E ele já tinha 3 anos quando a gente recebeu o diagnóstico. Foi aí que eu parei para pensar, não, eu aprendi, na verdade, que brincar de faz de conta é muito mais do que você dar comidinha para boneca. E aí, a gente tem um monte de mães que, de repente, só tem menina em casa, ou mesmo as que têm as meninas. Como que eu posso, vou agora usar você, seu conhecimento, hein, Débora? Como que eu posso ajudar uma criança, por exemplo, a brincar de faz de conta? Se ela nunca pegou um mouse e fez como se fosse um carrinho, por exemplo. Como que eu E posso talvez ela ajudar não uma criança faça, nisso? né? Talvez ela não faça. Eu acho que essa rigidez também, essa coisa de, ela não pega o mouse e faz assim, então ela não tem, faz de conta. Então não é bem assim também, né? Eu acho que a gente tem que ver mesmo nos diversos contextos aí, né? E com diversos materiais para ver como ela se comporta. Mas a gente atrela mesmo, faz de conta essa questão mais do universo feminino, né, da boneca, do brincar de A casinha e casinha. tudo mais, né? E não é tanto assim, né? Aqui no consultório a gente tem alguns objetos que lembram fantasia, né? Então, coisas que a criança pode usar para se fantasiar, né? Que ela pode se montar. Então, a gente tem o nariz de palhaço, a gente tem algumas coisinhas que ela pode estar usando que favorece, né? Também essa parte do faz de Se eu conta. não tenho isso, por exemplo, mas a criança sabe que aquele sapato, a gente já fez isso com os meus sobrinhos, que são pequenininhos, mas ele sabe que aquele sapato é o sapato do vovô. Uhum. Então, a gente falava, quando eles colocavam o sapato do vovô, falava: Oi, vovô, é você que está aqui, vovô. Serve isso. Se o papai trabalha com uniforme, bota o uniforme do papai, agora você é o papai. Como uma fantasia, o avental da mamãe, se eles veem a mamãe lavando muito a louça e tudo. Serve Sim. isso também, É, Débora? mostrar que a gente
pode ter outros papéis e a gente pode, né? Envolve bastante também teoria da mente aí, né? Mas a gente mostrar que a gente pode sim fingir, fazer de conta que a gente não é aquilo e que a gente é outra coisa. Então, sim, podemos fazer. A gente só precisa colher, senão no momento ali a criança de repente não reagir da maneira que a gente espera, né? Então, de repente pode falar: "Não, não sou o vovô", né? Não Aham. sou o vovô, ele é o E se vovô. for isso? E aí a gente dá uma insistidinha bem, né? Não, mas ó, a gente faz de conta, a gente tá pensando aqui, né, de brincadeira, a gente vai inserindo esse vocabulário, né, de que olha como você tá parecendo o vovô, né? Você tá vestido de vovô. Então a gente vai aí mesclando as informações mais concretas com aquilo que a gente quer ensinar, né? Mas respeitando, se ela bater o martelo e falar, não, não, eu não sou o vovô, né? O vovô é Parte ele, da tirou outra. o sapato, falou, tipo, acabou a brincadeira, a gente parte para outra. E aí a gente faz de outra maneira depois. Então, a gente vira e mexe aqui, pega algum objeto e finge que é telefone, né? Boa. Então, né, pegar às vezes um estojo, A alguma coisa que caixinha do simbolize óculos. a caixinha do óculos, e é um telefone. Fala, não, não é o telefone. Não é, isso não é telefone, né? Mas tudo bem, a gente está ali, está mostrando que tá tudo bem, que eu posso fazer isso, né? E aos poucos ele vai vendo que tudo bem. Talvez ele não faça, mas ele vai Aham. entendendo que alguém O pode fazer fato de isso, né? aceitar que eu use a caixinha do óculos como telefone já é uma É, conquista. já é uma conquista, Tem né? muitas meninas aqui falando que nunca brincaram de faz de conta com as crianças. Vou te puxar mais. O que mais que a gente pode, pensando não em apetrechos que você tem na clínica, ok? Mas em coisas que eu tenho dentro de casa. Por exemplo, na cozinha. Na cozinha a gente tem um monte de coisa. A gente tem panela, a gente tem pano, a gente tem comidinha e tudo. Como que eu posso ajudar meu filho a usar o simbólico, né? A brincar de faz de conta numa cozinha, por exemplo? Então, aí com as panelinhas, né? Aí vendo o que que é seguro, tudo direitinho, né, nessa parte. Ok, panela desligada no chão, né? Nada assim, não tá perto do fogão, né? Tá tudo direitinho, não tem nada fiado, nada que a criança vá se machucar, ok? Se eu der a panela para ela e a colher, né? E eu mostrar que eu tô cozinhando e falar para ela me ajudar a cozinhar também, só dela fazer essa questão do, né, do poder estar ali mexendo na panela já é uma forma de imaginar. E talvez ela fala, não tem nada aqui, né? Não, não tem, não vou fazer. Ela começa a bater na panela, né? Por isso que eu falo muito da expectativa. Aham. Mas a Já gente é. só vai saber se eles topam ou não tentando também, né, Débora? Às vezes a gente acha que eles não vão curtir e a gente não tenta. Ou às vezes ele acha engraçado, ele fala, tipo, tá cozinhando nada, né? Tá lá, começa a rir, né? Sai Uhum. andando, enfim, mas é como você falou, só de aceitar, só de olhar, de observar, de ali ver o que está acontecendo, eles já vão criando essa ideia de que isso pode acontecer, né? As pessoas podem fazer coisas que Aham, não necessariamente diferentes, né? são diferentes e não necessariamente são a verdade, né, para eles, né? Boa. Ó, a Então, Marinaísa deu uma ideia aqui, que a gente pode brincar de restaurante. Era uma coisa que o Gabriel gostava. Até hoje, às vezes, ele brinca, né? acha De super faça o seu pedido. Faça o seu pedido. Hoje em dia ele já sabe escrever. Quando ele era menorzinho, ele não sabia. A gente pode usar, por exemplo, figura que a gente pega na internet para escolher. Até para criança não verbal, não dá para brincar assim? sim, sim, de colocar as imagens, fazer um mini cardápio, né? E aí, de repente, você vai mesmo fazer aquela comida, né? Você põe aquilo que tá possível, e Aquilo aí que ele dá vai. para fazer, né? É uma criança maior, ela pode ajudar a colocar os pratos na mesa, né? A gente já vai trabalhando autonomia, comportamento adaptativo, a gente já vai trabalhando várias coisas, né? Se a gente quer a parte mais acadêmica, aquela famosa brincadeira do caixa de supermercado, né? Então a gente põe ali uma calculadora, põe os O produtinhos e preço da ele comida. vai colocando na calculadora e a gente vai colocando no armário, né? Então você é o caixa, eu sou a que vai guardar os alimentos. Então
né? Então a gente vai criando essas situações sociais, né? Onde ele possa trabalhar diferentes coisas, desde o faz de conta até a parte acadêmica, porque se a gente põe ali o precinho, né? Com uma etiqueta ou com uma folhinha, né? A gente põe numa folha os preços das coisas, ele vai trabalhar a leitura, ele vai trabalhar a parte de continhas, né? Ele vai trabalhar, e quanto que deu essa conta? Quanto que tenho que pagar, né? Uhum. Então, ajudar até a tirar da sacola, tudo isso pode virar uma brincadeira, né? Então, são É coisas que a gente vai interessante, usando a né? imaginação. A gente que vai trabalhando o nosso simbólico, né, Carla? No fim das contas, a gente vai percebendo que em praticamente todas as situações dentro da nossa casa, dá para a gente, com um olhar um pouco mais caprichado, perceber que a gente pode ensinar aos nossos filhos em muitas coisas, né? Exatamente. No banho, em várias situações, né? Então, Teve uma moça que perguntou, deixa eu ver se eu acho o nome dela. Fio, vocês colocam o nome tudo doido aqui, aí fica, eu travo língua aqui. Fiorilo Carina, deve ser uma mistura de nomes, mas enfim, Carina, que é o final que acho que faz, que deve ser o nome. Ela falou, por exemplo, para trabalhar com maiores, em situações diferentes. Vamos pensar em alguma coisa fora de casa? Por exemplo, um lugar que a gente vai muito, todo mundo vai, querendo ou não, é o supermercado. Eu odeio no supermercado, sabia? Ai, me dá um desespero de ir embora logo dali. Eu acho muito chato ir no supermercado. Mas tem gente que adora, que vai passear no supermercado. Enfim, né? eu sou Mas vamos pensar na ida no supermercado. O que eu posso ajudar? Vamos pensar em alguém maiorzinho agora, sei lá, uma criança de uns 7 anos de idade? mais, Que de ok. repente eu posso ajudar essa criança dentro de um supermercado, que é um ambiente mais ou menos controlado, né? É mais difícil para ela fugir, coisa assim. O que a gente podia fazer que possa ajudar o filho ali? Então, a brincadeira, assim, né? A gente talvez não consiga tanto, mas a gente consegue trazer, talvez, uma atividade mais lúdica, né? Se ele, né, consegue ele ter um controle, no mínimo, ele tem 7 anos, mas ele tem um controle, eu acho que aí dá para a gente aproveitar um pouquinho mais, né? Eu imagino que se a pessoa tem, a criança tem um pouco controle inibitório, ela está numa situação de supermercado de compras, pelo menos do mês, vai ser um grande sofrimento para Ah, essa não, criança. ir no supermercado de 10 minutos, né? Para ficar mais Tem fácil. uma coisa mais a dinâmica aí, né? Que a compra do mês vocês conseguiram ir sozinhos. Mesmo porque Então, hoje em dia a gente nem dinheiro tem para compra do mês, convenhamos, né? A gente vai no mercado comprar uma meia dúzia de coisa. Mas vamos pensar, eu preciso no mercado comprar algumas coisinhas só. O que eu posso então a ensinar gente meu filho tem quando eu estou fazendo muita isso? coisa que dá para fazer. Primeiro, ele pode construir a lista de compras com você, né? Do que está faltando no armário, você vai falando, ele vai escrevendo, vocês vão fazendo um checklist juntos, tanto antes quanto na hora do mercado, né? Na hora que já tá lá. Então, pedir para achar as coisas geralmente é uma coisa que agrada as crianças, porque aí você fala, olha, acha para mamãe, né? Aonde tá o detergente, né? E aí ele tem que achar a placa lá do mercado, ele tem que, ou se ele já tá na parte de produto de limpeza, ele vai ter que procurar onde tá, né? Se ele Tipo sabe um ler, caça ao tesouro, né? ao tesouro, né? E vamos lá, você acha para mamãe. Mas se ele não sabe ler, a gente pode explicar como é o produto para ele poder procurar. Olha, procura Mostrar no celular o produto e ele procurar na prateleira. colocar, né, já naquelas revistinhas de supermercado que tem Aham. já fotos, né? Você pega ali, Boa, boa. a gente precisa de um desse. Aí a Aham. criança vai lá atrás, né? Então, assim, tem que ter o cuidado para ela não correr, não se machucar, tudo isso. Mas eu acho que manter ela entretida até o final da compra, né? E depois a Isso é gente muito ainda legal, né? reforça. A gente Uhum. reforça, falando, poxa, você achou, olha, você que pegou todos os produtos, né? Eu vim aqui só para passear. Aham. Então, A a gente gente pode até reforça. pedir para eles procurarem algum produto que eles querem, né? Eu posso, pensa bem, se eu pedir para meu filho procurar um salgadinho que ele gosta de comer, a chance dele achar interessante essa brincadeira é grande. Ele encontrou, eu posso comprar o salgadinho de prêmio para ele, serve?
Gente, de reforço, assim, se obviamente está dentro do horário ali de comer, tudo isso que ele pode querer comer agora, tipo, tá na hora do almoço. Então a gente tem que pensar tudo isso, né? Então tá na hora do almoço. Se eu oferecer o salgadinho agora, ele vai querer comer. Aí ele vai chorar porque ele não vai querer comer, sabe? Que ele não vai querer almoçar. Então a gente tem que considerar tudo isso, mas cabe, se o horário for, né, possível, ali você fala, não, olha, então tá na hora, né, a gente vai ter um lanchinho daqui a pouco, então o que que você acha? Procura lá um salgadinho que você gosta, que aí a mamãe vai levar, né? Porque também se for tudo chato, detergente, Bombril, né, a Nem a criança gente vai coitada, comprar essas coisas, fala sério. é, então, sabe, tem que intercalar um pouquinho ali também e falar, peraí, vamos pegar uma bolacha, vamos pegar um, né, um macarrão, vamos, o que que ele gosta de comer? Tá na Uhum. lista? Ou será que só tá Muito, na lista as coisas chatas, né? As coisas que a não. gente precisa para casa e que a criança tá X. Ela sabe É. tudo que tem na lista, ela sabe o que é Bombril, ela sabe o que é, né? É uma forma Uhum. até da gente ensinar. Isso aqui a gente usa para limpar a panela, isso aqui a gente usa para limpar o banheiro, né? Uhum. Isso aqui a gente não pode pôr a mão, isso aqui a gente não pode pôr a boca, a gente não pode, né? Isso Uhum. é forte. A gente vai ensinando Olha o uma série tanto de de coisas. coisa, né? A gente Não para vai para comer. pensar, olha o tanto de coisa que você pode ensinar numa ida para o supermercado, né? Que não interfere em absolutamente nada na terapia profissional, mas que ensina muita coisa, porque quando a gente conversa com terapeutas ocupacionais, isso é uma coisa que faz parte da terapia ocupacional, esse dia a dia, essa autonomia que a gente quer tanto para os nossos filhos, né? Então, muito, muito legal. Pandemia, Carla, eu fazia algumas sessões externas e eu ia para o mercado, Uhum. né? E aí chegava num ponto dos maiores, né? Não dos pequenos, mas deles entrarem sozinhos e fazerem a compra sozinha. Então a gente fazia todo um processo de modelação de comportamento para que na última ida ao mercado ele pudesse fazer a compra todo sozinho, localizar, pegar, escolher e poder ir no caixa pagar e pegar o troco. A gente está trabalhando isso com o Gabriel, essa questão de fazer, escolher o que precisa comprar, pagar e tudo. Isso é muito legal, mas é um processo, né? É um Aí as processo de mães ficam muito lá fora, tempo. assim, né, ansiosas, e eu segurando as mães lá fora, né? Tipo, calma, deixa, tá tudo bem. Ele já sabe onde é a saída. Se precisar, ele vai vir aqui, fica tranquilo. No máximo, eles vão falar no microfone, deixa ele, né? Mas Uhum. era muito gostoso essas externas aí, essas sessões preciso resgatar aqui agora, pós-pandemia. Muito legal. Débora, o tempo voou e já faz mais de meia hora que a gente está conversando. Eu quero te agradecer muito. É muito bom saber que você é uma profissional tão qualificada, acreditou no nosso sonho, né? Entrou no mapa do desenvolvimento infantil. E se por acaso vocês ainda não sabem o que é o mapa, vocês têm acesso a isso de forma gratuita, onde você responde perguntas sobre o desenvolvimento do seu filho e um sistema vai te dizer nas 5 áreas do desenvolvimento, em qual fase que ele está, e já sugere brincadeiras, atividades para atingir os determinados objetivos. Então, assim, tá tudo super mastigadinho, com profissionais especialistas, assim como a Débora, e a gente agradece muito, muito, muito. Quem quiser falar com você, entre em contato pelo seu Instagram. Sim, no Instagram, mas se as pessoas buscarem aí no Instagram, tem meus dados, tem Uhum. telefone, tem tudo, mas pode mandar no direct também, não tem problema nenhum, tá bom? E se a gente tiver alguma dúvida que não deu tempo de perguntar, pode perguntar ali? Pode perguntar pelo direct. Se eu demorar um pouquinho, gente, é porque eu fico aqui no consultório atendendo, mas eu sempre respondo, tá bom? Muito bom. Débora, obrigada. Eu já vou deixar salvo. O mapa vocês têm acesso nesse endereço aqui embaixo, embaixo da Débora. app.autismolegal.com.br ou então é só entrar lá na publicação ou vai no site, a gente joga vocês para o app, ou enfim, vocês conseguem ter, ou vai na bio também tem o link que te leva para o app, vocês conseguem chegar lá. Aproveitem, usem, deem feedback para a gente, falem o que vocês acharam, porque nós temos mais de 30 profissionais muito bons, assim como a doutora Débora, aqui com a gente, trabalhando e ensinando nós pais, para que a gente possa ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos, porque afinal de contas é esse o propósito da nossa vida, né? Ajudar os nossos filhos no máximo deles. Então, Exatamente.
Beijinho Carla, para todo muito mundo. Débora, obrigada de novo. obrigada. Você fala que eu sou ótima, qualificada, mas, poxa vida, o que dizer de atitudes e iniciativas assim, né, Carla? O que dizer? Assim, incrível, todo o seu projeto, todo o seu trabalho, assim, eu tiro o meu chapéu, é realmente maravilhoso. Aproveitem muito, conheçam, porque vale muito a pena. Obrigada. A gente faz aquilo que a gente gostaria que alguém já tivesse feito por nós. Então, como a gente aprendeu muita coisa sozinho, por que não compartilhar com outras pessoas alguma coisa que a gente sabe que faz diferença na nossa vida, né? Porque é isso que a gente está fazendo e colocando no ar e tudo, nós fizemos com o Gabriel e a gente acredita de verdade que fez diferença. Ó, estão perguntando o seu Insta, psicóloga underline Débora Diegues, mas eu vou deixar, tá? Na propaganda da live tem o arroba dela e eu vou colocar agora na live salva, eu coloco o arroba também, só vocês clicarem que vocês já vão para lá, tá bom? Então não precisa nem decorar, é só clicar no arroba da Débora que você já chega direto lá. Gente, Ai, beijo, beijo. fiquem com Deus. Prazer, Carla. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.